Olá, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de português aqui no YouTube da DS Academy. Já sabem, esta é um cursozinho, é um mini curso, uma coisinha pequenina sobre as temáticas mais importantes da disciplina português. Temos que começar a preparar exame nacional e agora sabendo, não é, que poderá ser um dos exames obrigatórios em todas as áreas, portanto, e o português é importante. Hoje, a temática que vos trago. Vamos continuar aqui um bocadinho com o Fernando Pessoa. Vamos relembrar aqui o Fernando Pessoa, mas noutra vertente. O Fernando Pessoa, além de adquirir todos os heterónimos que ele tem, não é? Que além dos três obrigatórios, tem imensos, tem outra perspectiva da sua obra, que neste caso é a mensagem. Agora, o que é que levou Fernando Pessoa a escrever esta mensagem? E é isso que hoje vamos mostrar, e o que é a mensagem, acima de tudo. O primeiro objetivo de Fernando Pessoa escrever a mensagem é efetivamente superá-la. Claro que estamos a falar de duas obras da mesma magnitude, não é? Aqui, como o próprio diz, o projeto de mensagem é superar o caráter nacional e completamente patriótico que existia perante os Lusíadas. E há aqui sempre esta comparação que tem que haver entre a mensagem de Fernando Pessoa e os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Fernando Pessoa tenta fazer, como ele diz, anuncia que fará o suprassumo da manhã. Ele tinha a noção que Portugal, na altura em que escreve a mensagem, estava a passar, e estava, politicamente e economicamente falando, por grandes problemas. Então ele dispõe-se a apresentar a mensagem como uma forma de incentivo aos portugueses para melhorarem, para mudarem e para se transformarem nos grandes portugueses que assim poderiam ter. Obviamente que há pontos em comum entre estas duas obras, e esta é das maiores intertextualidades que já apareceu em exame nacional. A primeira delas, que eu acho que já é conhecida de todos, é Dom Sebastião. Dom Sebastião nos Lusíadas assume o papel de, além de alargar a cristandade, é também quem faz parte da dedicatória de Luís Vaz de Camões. É ele a quem Luís Vaz de Camões dedica a sua grande obra. E aqui também já vamos entrar num ponto de diferença. Na altura, quando Luís Vaz de Camões escreveu, Dom Sebastião ainda não era rei, era o futuro rei, portanto ele dispunha e colocava em Dom Sebastião a esperança do Portugal do século XVI. Na mensagem, o próprio Portugal acaba por ter um papel de nos Lusíadas. Preciso lembrar também que aqui elas acabam por ter. Portugal acaba sempre por partir do pressuposto, não é? Portugal, características económicas, sociais, políticas que mesmo tem, partem do pressuposto destes dois autores para escreverem quer uma obra, quer outra. Quer dizer, os Lusíadas, vamos pensar, é a época em que Luís Vaz de Camões é a época dos descobrimentos, não é? Portanto, ele presenciou. Fernando Pessoa não, é falar sobre um passado. Só que vai colocar isto numa espécie de misticismo. Vamos só aqui lembrar algumas coisas dos Lusíadas. 10 cantos, certo? 1112 estrofes, eu sei. Estes cantos são divididos em quatro partes que dividem a sua estrutura interna. Proposição, ao que o poeta se propõe. A invocação, a tal de inspiração aos deuses do Tejo. A dedicatória, a quem ele dedica, Dom Sebastião, que já falei aqui. E a narração, que é a parte em que, como se devem lembrar, estão-se a lembrar? É preciso sempre lembrar as Lusíadas. Vamos fazer depois uma aula só de Lusíadas, principalmente das reflexões de poesia, em que Vasco da Gama, efetivamente, conta a história de Portugal ao Rei do Mundo. E os planos temáticos. Ou seja, temos o plano da viagem, o plano da narração, o plano da história e o plano mitológico. Já a mensagem está dividida em três partes, não em quatro. Temos aqui já uma grande diferença. Sendo elas todas míticas e simbólicas. A mensagem está ligada no brasão que faz parte do assento da base, não é, do pilar de Portugal, de como foi construído. No mar português, que obviamente já sabemos que a partir daqui vai estar tudo ligado às grandes descobertas que Portugal fez no século XV e XVI. E o encoberto. O encoberto é quando Portugal começa a entrar naquele período de dúvidas, de questões, como tal o próprio sujeito poético, Fernando Pessoa entra. Começa a entrar nos seus problemas económicos. E aí Fernando Pessoa vai buscar. E vai apresentar uma solução, é o tal famoso Quinto Império. E aqui temos o tal misticismo. E que ele vai buscar, porque Dom Sebastião aqui surge, Fernando Pessoa, como uma coisa mística, aquela velha noção que nós temos que Dom Sebastião irá aparecer num dia de nevoeiro para salvar Portugal, está muito ligada com esta temática de pessoana. Ele cria assim, Dom Sebastião quase uma coisa não, é um Messias praticamente, porque é ele que irá salvar Portugal.
Ele é a luz de caminho, tanto que ele irá aparecer num dia de nevoeiro. Os dias de nevoeiro acabam por ser escuros. E irá formar um quinto império. Já houve, supostamente, quatro grandes impérios no mundo e Portugal, segundo Pessoa, tem capacidade de as pessoas mudarem a sua maneira de pensar. E aqui as críticas que ele faz batem tão certo com as críticas que Camões fez há 5 séculos atrás, que é impulsionar Portugal para este quinto império, que só pode ser governado, obviamente, por um rei. E esse rei era Dom Sebastião. Lembramos novamente. Camões, quando escreve, tinha a noção que Dom Sebastião ia governar. Ainda não sabia do tal spoiler que nós já sabemos, que é a Itália foi para a guerra e morreu. Ele tinha essa noção de que o Sebastião, quando se poder, as coisas iriam mudar, as pessoas deixavam de ser tão corruptas. O sebastianismo, no fundo, aqui é um nacionalismo puro. É nacionalismo, é patriotismo. E nos dois poemas tem esta vertente, que depois acaba por influenciar muita poesia e muita escrita em Portugal. Vamos lembrar aqui um bocadinho de Frei Luís de Sousa, em que há sebastianismo ali também puro e duro. Assim, o Quinto Império só poderia ser o da cultura. Porquê? Tanto a crítica de Camões como a crítica de Fernando Pessoa inserem-se sempre sobre a cultura, ou melhor, a falta de cultura e a falta de importância que a mesma tem para os portugueses. O facto de os colocarem para o segundo plano, de avançarem só com problemas de dinheiro, só pensarem em dinheiro, e aqui, como eu já disse, as críticas, quer de um, quer do outro, batem certo. Quanto aos heróis, tanto em Camões como em Pessoa, existe figuras padrão, não é? Não vão ser ricos. Não Diniz, no caso da mensagem, os pinhais. O próprio Damastor, o Monstrengo. Portanto, os discursos de Vasco da Gama assumem-se como heróis, efetivamente, particulares. No entanto, sabemos que em Lusíadas há um herói coletivo, o povo português. Já na mensagem, esse herói coletivo não existe. Ok? Aqui estamos a tal noção. Existem heróis muito particulares, o Viriato, por exemplo, que combate, não é? O famoso Viriato português, das terras de Viriato, que é exatamente para lembrar o bom português que nós somos. O Dom Dinis, como já falei há bocado, com o Pinhal de Leiria e a importância que o Pinhal de Leiria teve para os descobrimentos, que é o tal plantador das naus. E o que Fernando Pessoa aqui se pressupõe, principalmente no mar, naquela altura. E da mesma forma que ele apresenta aqui uma Damastor, mas que é com o nome de Monstrengo, que vem tentar embater esta bravura dos portugueses, mas acaba por não conseguir. Porquê? Porque voltamos a retomar aqui com a tal vantagem que os portugueses tinham da navegação face aos outros. Ah, como podemos ver, os heróis da mensagem são completamente expectantes. Porquê? Porque têm uma versão diferente da história. Já sabem o que é que se passou, já têm o famoso spoiler, já sabem o que é que vai acontecer. Portanto, ele encara-os também de forma diferente. Eles têm sempre aqui olhos fixos, com rasos de ansiedade, fintando a proibida azul distância. Temos esta, depois que cumpriu-se o mar, o império se desfez. Não é? Diz, neste poema Infante, aqui podemos ver, quanto herói neste quadro ilustrativo, as principais diferenças de cada um. Aqui podemos ver nos dois que são usados, quer na mensagem, quer nos Lusíadas, de Nuno Álvares Pereira, podemos ver as semelhanças e as diferenças entre os vários heróis. E as várias diferenças. Aqui está o modernismo da mensagem, o renascimento, que é escrito os Lusíadas. Os Lusíadas cantam os heróis que glorificam a pátria, enquanto no modernismo da mensagem sublima os heróis. Aqui temos os cantos, a posição, obviamente, de Vasco da Gama, sempre conhecido como Argonauta. Aqui temos outra personagem, um termo diferente, por isso vamos fixar estes termos também. Depois temos o herói mítico e simbólico, obviamente, que eles dois se vão debruçar, e aqui Fernando Pessoa, vamos voltar aqui a Dom Sebastião, não é? Fernando Pessoa tem a noção que só ele que pode salvar, enquanto Camões, que viveu naquela época, tem a noção que está no futuro de Dom Sebastião ser o novo rei de Portugal e levantar Portugal. Agora, há aqui momentos em que os dois poetas fazem considerações mais graves a Portugal, são as tais reflexões de poeta. Em Camões, e no caso de Pessoa, em cada poema ele tenta sempre dar a sua opinião e as suas reflexões que ele faz acerca do Estado de Portugal. E obviamente por isso eles vão buscar alguns chamados momentos anti-heróicos, em que as tentações fazem uma cedência às mentes, em que os heróis acabam por ser vencidos pelo poder do vil metal,
E aqui temos as principais diferenças entre os Lusíadas e a mensagem. Aqui temos a tal celebração do passado e a glorificação do futuro, utilizando o passado, o messianismo de Dom Sebastião. O Portugal como instrumento de Deus, Dom Sebastião em Lusíadas é o objeto de Deus, e temos aqui a ação, porque tal coisa, quando escrevemos os Lusíadas, o Luís de Camões estava a presenciar a ação, aquilo que se passava, o conhecimento do Império Apogeu e a decadência do mesmo Império. Ele viveu isso tudo e estava muito bem escrito. Enquanto sabemos já que Fernando Pessoa tem outra visão que Luís de Camões não a tinha. Quanto ao assunto, os portugueses e os seus feitos concretos, e o assunto, no caso de Fernando Pessoa na mensagem, temos a essência da pátria e a missão que a mesma deverá cumprir. Daí mensagem, não é? Temos agora aqui, antes de passarmos para as semelhanças, os três mitos basilares. Em Lusíada, do Adamastor, Velho de Restelo e Ilha dos Amores, enquanto na mensagem tudo é mito. O mito é o nada, que é tudo. Semelhanças. Vamos aqui. Os poemas sobre Portugal, a concepção da história portuguesa, de Dom Sebastião, está sempre presente. Os heróis, o conceito abstrato, a apresentação dos heróis na história, a exaltação, a evocação do passado, a estrutura, poemas épicos, epopeias. Aqui vamos ver assim, esquemas comparativos, como podem depois ver de algumas poemas. Podemos ver aqui o Viriato, isto é o Viriato dissertório de Luís de Camões, aqui temos o Viriato do nosso Fernando Pessoa, portanto as temáticas acabam por ser aqui nome Afonso, Condão Henrique, Afonso Henriques. Como podem ver, as semelhanças realmente são muitas, as diferenças também. O que é que a grande semelhança, o que é que nos importa? É a união que estes dois autores fazem para glorificar este Portugal, que está um pouco ultrapassado nesta época, que eles escrevem e querem dar assim uma banão aos portugueses. Se calhar era preciso agora outro. Não sei. Não vou tecer esses comentários. Já sabem, isto é só um cheirinho, uma coisinha de nada, uma pincelada sobre as temáticas que nós vamos falando ao longo das aulas e os exercícios que fazemos ao longo das aulas na DS Academy. Por isso, qualquer informação pela dsacademy.pt, vejam o nosso curso de português, os cursos de matemática. É preciso estarmos a chegar, é época de exames, é preciso estudar, é preciso estarmos a. Pronto, e nós aqui na DS Academy temos tudo para vocês. Espero vocês na próxima aula, tá? Até à próxima, um beijinho.